O brilho do rosto de Moisés. E aconteceu que, quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho na mão, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia enquanto falava com o Senhor. Quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e tiveram medo de se aproximar dele. Então Moisés os chamou. E Arão e todos os líderes da congregação voltaram a ele. E Moisés falou com eles. Depois todos os filhos de Israel se aproximaram. E ele lhes transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia dito no monte Sinai. E até que Moisés terminasse de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas quando Moisés entrou na presença do Senhor para falar com ele, tirou o véu até sair. E saindo, falou aos filhos de Israel o que lhe fora ordenado. E os filhos de Israel viram que a pele do rosto de Moisés resplandecia. E Moisés tornou a pôr o véu sobre o rosto até entrar para falar com o Senhor. Êxodo 34, 29 a 35. Um jejum de 40 dias não melhora a aparência do rosto de um homem. Ele parece faminto, enrugado, velho, abatido. Moisés jejuou 40 dias pelo menos 2 vezes. E segundo muitas autoridades competentes, o 10º capítulo de Deuteronômio parece implicar que ele jejuou 40 dias 3 vezes em rápida sucessão. Não afirmarei nem negarei os terceiros 40 dias. Mas é certo que, com um intervalo muito curto, Moisés jejuou 40 dias e depois mais 40 dias. E é provável que a este se acrescente um terceiro período de 40 dias. Pouca beleza restaria naturalmente em um rosto que suportou uma provação tão severa. Mas o Senhor a quem ele servia tornou seu rosto brilhante com um fulgor incomum. A glória da luz de Deus sobre seu rosto pode ter sido a razão pela qual ele permaneceu tão saudável nos anos seguintes de velhice. Este homem de 80 anos passou mais 40 anos guiando Israel. E no fim seus olhos não se turvaram, nem sua força natural diminuiu. Aquele que conseguisse jejuar 40 dias seria um banquete para a morte. Aqueles olhos que contemplaram a glória de Deus dificilmente se turvariam em meio a cenas terrenas. E aquela força natural, que suportou a visão do sobrenatural, bem poderia sustentar as fadigas do deserto. Deus sustentou seu servo de tal maneira que seu longo e repetido jejum, durante o qual ele sequer bebeu água, não causou nenhum dano à sua constituição física. A abstinência até mesmo de água torna o jejum ainda mais notável e o distingue das práticas modernas de jejum. Moisés não sabia, naquele momento, que seu rosto brilhava. Mas soube disso depois e registrou o fato aqui. Ele descreve em detalhes o brilho de seu próprio rosto, como os outros foram impactados por ele e o que ele teve que fazer para se relacionar com eles. Temos certeza de que este registro não foi feito por vaidade, pois Moisés escreve sobre si mesmo com grande humildade. Foi escrito sob direção divina, com um propósito nobre. Moisés era um homem muito manso. E sua mansidão transpareceu em sua escrita, assim como em todos os outros atos de sua vida. Portanto, temos certeza de que este registro é para nosso proveito. Temo, irmãos, que Deus não pudesse nos permitir fazer nossos rostos brilharem. Nos tornaríamos orgulhosos demais. É preciso um espírito muito manso e humilde para suportar o brilho de Deus. Lemos apenas sobre 2 homens cujos rostos brilhavam. E ambos eram muito mansos. Um deles é Moisés no Antigo Testamento. O outro é Estevão no Novo Testamento, cujas últimas palavras provaram sua mansidão. Pois quando os judeus o apedrejavam, ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. A gentileza de natureza e a humildade de espírito são um belo pano de fundo sobre o qual Deus pode lançar o brilho da sua glória. Onde essas qualidades abundam, pode ser seguro para o Senhor não apenas conceder a sua beleza a um homem, mas também registrar esse fato. Moisés escreveu este registro com uma pena relutante. Já que ele não o escreveu por vaidade, não o leiamos por curiosidade. Ele o escreveu para o nosso aprendizado. Aprendamos com ele. E que Deus, o Espírito Santo, faça nossos rostos brilharem hoje, ao lermos sobre o rosto resplandecente de Moisés. Pelo que podemos depreender da narrativa, parece que seu rosto continuou a brilhar por muito tempo depois. Após Moisés descer do monte, o brilho começou a diminuir. Paulo nos diz que era uma glória que desapareceria. Mas quando ele entrou no lugar santo para ter comunhão com Deus, o brilho se reavivou. E ele saiu novamente e falou ao povo com aquele mesmo céu resplandecente sobre a testa. Quando se dirigiu ao povo em nome de Deus, ele tirou o véu e deixou que vissem o brilho de Deus em seu embaixador. Mas assim que terminou de falar e retornou à sua intimidade, cobriu o rosto com um véu.
para que ninguém pudesse ser impedido de vê-lo. O homem Moisés era tão humilde com a glória em seu semblante quanto antes de ela se manifestar ali. Deus lhe concedeu grande honra. Mas ele não desejava ostentar essa honra, nem infantilmente queria que ela fosse vista pelos homens. Por respeito ao povo e para fins simbólicos, ele velava o rosto durante conversas comuns com as pessoas. E só o descobria quando falava em nome do Senhor. Irmãos, se Deus os honra como pregadores ou mestres, aceitem a honra. Mas não a atribuam ao seu próprio mérito, nem mesmo à sua própria personalidade. Atribuam-na, porém, ao ofício para o qual o Senhor os chamou. Eu exalto o meu ofício, disse Paulo. Mas vocês nunca o verão exaltando a si mesmo. Ele ostenta a glória como embaixador de Deus, não como um indivíduo comum. A dignidade que Deus concede aos seus servos é conferida ao seu ofício, não a eles próprios, independentemente dele. Eles jamais devem levar essa dignidade para a vida cotidiana e pensar que são reverendos só porque o seu Senhor o é. Nem podem reivindicar para os seus próprios pensamentos a atenção séria que, com razão, exigem para a palavra do Senhor. Os ministros não pretendem ser uma classe de seres sagrados, como os brahmanes da Índia. A única posição privilegiada que ocupam é a de que o Senhor fala por meio deles, segundo o dom do seu Espírito Santo. Nossos rostos estão descobertos quando falamos com Deus e por Deus. Mas entre nossos irmãos, esconderíamos qualquer coisa que pudesse nos conferir superioridade. Feita esta introdução, passarei agora diretamente ao meu tema. Eis Moisés com uma estranha glória no semblante. Responderemos primeiro à pergunta: como surgiu essa glória? A pele do rosto de Moisés brilhava, como isso aconteceu? A resposta é, em primeiro lugar, que foi um reflexo da glória que ele vira quando estava com Deus no Monte Sagrado. Foi o resultado daquela oração parcialmente atendida: rogo-te que me mostres a tua glória. Deus não podia, naquele momento, atender à oração em sua plenitude, pois Moisés não era capaz de ter a visão. E o Senhor lhe disse: não poderás ver a minha face e viver. Considero essa oração, porém, maravilhosa por esta razão. Ela foi atendida integralmente 1400 anos depois de ter sido feita. A glória de Deus só pode ser vista na face de Cristo Jesus. E no topo do Tabor, Moisés viu o Filho de Deus transfigurado, e sua oração foi ali e naquele instante atendida em sua plenitude. Na transfiguração, Deus mostrou a Moisés toda a sua glória. Pois ele então se tornou capaz de contemplá-la. Mas embora no topo do Monte Sinai ele não pudesse ver toda a glória de Jeová, viu o suficiente para causar-lhe uma impressão tão profunda que a pele do seu rosto resplandeceu. Deus é luz, e aqueles que o contemplam são iluminados e refletem luz ao seu redor. Moisés falou com Deus face a face como um homem fala com seu amigo, e isso fez seu semblante brilhar. Assim como o sol, ao incidir sobre um refletor, tem sua luz refletida de volta, muitas vezes de forma brilhante, fazendo com que o refletor pareça um sol menor, assim acontecia com o rosto de Moisés quando refletia a glória do Senhor. O rosto de Moisés era para Deus o que a lua é para o sol. Um santo resplandece sobre os homens quando Deus resplandece sobre ele. Somos transformados à mesma imagem, de glória em glória, como pela presença do Senhor. Você quer brilhar no vale? Primeiro suba ao monte e comungue com Deus. Vocês querem brilhar, meus irmãos, com um esplendor superior. Então que esta seja a sua fervorosa oração: faça resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Se o Senhor fizer resplandecer sobre ti a luz do seu semblante, não faltará luz no teu semblante. Na luz de Deus tu darás luz. A luz no rosto de Moisés era resultado da comunhão com Deus. Essa comunhão não era comum. Era especial e singular. Não duvido que Moisés tenha caminhado com Deus como os homens crentes no cumprimento de seu chamado diário. Mas ele passou 2 períodos de 40 dias, cada em comunhão solitária com Deus. Todos estavam ausentes. Arão, Josué e todos os demais estavam lá embaixo, e Moisés estava sozinho com Deus. Sua comunhão com Deus era intensa, íntima e familiar. E isso não durou apenas um dia, mas pelo menos 80 dias. A comunhão prolongada proporciona uma proximidade que uma breve comunhão não consegue alcançar. O sol da manhã o encontrava ainda na luz de Deus. O orvalho da noite encontrava sua alma ainda saturada da influência divina. Qual deve ser o efeito de uma comunhão tão sincera e ininterrupta com Deus? Ele não ouvia nenhum zumbido do acampamento lá embaixo. Nem mesmo o mugido do gado ou o balido das ovelhas vinha do sopé do monte. Moisés havia esquecido o mundo, exceto quando intercedia pelo povo em agonia de oração. Nenhum interesse, pessoal ou familiar, perturbava sua comunhão.
Ele estava alheio a tudo, exceto a Jeová, o glorioso, que o envolvia completamente. Oh, como seria bom desfrutar de tal comunhão celestial! Meus irmãos e irmãs, não perdemos muito por tão raramente nos isolarmos, por tão pouco buscarmos uma comunhão contínua e profunda com o Altíssimo. Tenho certeza que sim. Aproveitamos um minuto apressado para orar. Dedicamos 15 minutos à leitura da Bíblia e pensamos que fizemos bem. Longe de mim dizer que não é bom. Mas se em vez de minutos tivéssemos horas, o ganho poderia aumentar proporcionalmente. Oh, como seria bom ter noites de oração! Oh, como seria bom fechar a porta do quarto e aproximar-se de Deus com fé! Não há limite para o poder que poderíamos obter se assim fosse. Embora nossos rostos talvez não fossem iluminados por esplendor, nossas vidas brilhariam, nossos caracteres se tornariam mais puros e transparentes. E todo o nosso espírito seria tão celestial que os homens contemplariam com admiração o brilho do nosso ser. Assim, vejam, o rosto de Moisés resplandeceu porque ele contemplou por muito tempo a face de Deus. Gostaria que vocês observassem que essa comunhão com Deus incluía intensa intercessão pelo povo. Deus não tolera o nosso egoísmo. Moisés deixou de lado o egoísmo e se tornou um fervoroso intercessor pelo povo. E assim se tornou semelhante ao Filho de Deus, e a glória desceu sobre ele. Como ele suplicou! Com que suspiros e clamores ele implorou a Jeová que não destruísse os homens que haviam afligido o seu Espírito Santo. Eles haviam degradado a divindade, comparando-a a um novilho que come capim. Fizeram um bezerro em Horebe e se prostraram diante dele, dizendo: Estes são os teus deuses, ó Israel. Moisés suplicou pelo povo lá embaixo e não por si mesmo. Aqui está um ponto em que talvez falhamos. O Senhor restaurou o cativeiro de Jó quando este orou por seus amigos. O Senhor ama a oração intercessória. E se alguma vez ele faz o rosto de um homem brilhar, é quando este, como Cristo, intercede pelos transgressores e derrama sua alma, não por si mesmo, mas por um grupo culpado. Mais do que isso, naquela intercessão, Moisés demonstrou um grau de abnegação que beirava o sublime. Deus lhe disse: Deixe-me em paz para que eu os destrua. Farei de ti uma grande nação. A aliança do Senhor com Abraão era que a descendência de Abraão herdaria a terra. Mas o Senhor poderia ter destruído todas as tribos existentes, exceto Moisés, e então ter feito da família de Moisés uma raça na qual a aliança com Abraão pudesse ser cumprida à risca. Que perspectiva se lhe apresentava? Os filhos de Moisés cresceriam e se tornariam uma nação eleita, herdeiros de todas as promessas de Deus. Mas não. Moisés não apenas rejeita a honra oferecida, como clama: Apaga-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Em vez de seu nome ser escrito no lugar do nome do povo, ele permitiria que os nomes deles permanecessem em detrimento do seu próprio. Quando um homem chega a esse ponto, ele é o homem cuja pele do rosto é um pergaminho perfeito no qual Deus pode escrever a glória do seu amor. Quanto menos de nós mesmos, mais de Deus. Quando conseguimos renunciar a tudo pela glória de Deus e pelo bem da sua igreja, o Senhor certamente nos abençoará. Mais uma vez, este homem Moisés não apenas obteve essa luz por sua longa comunhão, sua oração intercessória e seu desapego, mas também por sua fidelidade entre o povo. Quando desceu no intervalo entre os dois jejuns e encontrou o povo adorando o bezerro de ouro, não os poupou. Ele os amava, mas não conteve o severo golpe da justiça. Ele disse: Quem está do lado do Senhor? E vieram a ele a tribo de Levi, e ele disse: Percorram o acampamento e matem cada um o seu irmão que for encontrado se rebelando contra o Senhor. Imediatamente, eles exterminaram os idólatras, que eram culpados de traição aberta contra o rei de Israel. Mas isso não era suficiente. Toda a nação precisava ser castigada por seu grande pecado e humilhada por uma punição simbólica. Creio que vejo Moisés, tendo quebrado as tábuas em sua santa ira, agora derrubando o ídolo do Deus, moendo-o, triturando-o, dissolvendo na água e obrigando severamente as tribos a beberem da água. Ele fez uma bebida nauseante e amarga do ídolo deles e os fez beber, para que seus estômagos se enchessem de sua própria iniquidade e eles soubessem o que era se afastar do Senhor seu Deus. Grande Moisés, servo fiel de Deus, executor inflexível da justiça divina. Manso foste, mas de modo algum indiferente à verdade e à retidão. Deus não escolhe fracotes, destituídos de fibra moral, para ostentarem a sua glória. Temos muitos homens feitos de açúcar, hoje em dia, que se dissolvem na corrente da opinião popular. Mas estes jamais subirão ao monte do Senhor, nem permanecerão em seu lugar santo, nem usarão os sinais da sua glória.
Ó meu irmão, é necessário que sejas fiel ao Senhor em público se quiseres ter sua comunhão em particular. Se o Senhor pode te desafiar por tua infidelidade entre os homens, jamais te honrará com o seu selo de luz peculiar. Moisés não era um bajulador nem um caçador de popularidade. Mas ele era firmemente fiel ao seu Senhor, e por isso era alguém de tal forma que o Senhor podia, sem receio, fazer resplandecer o seu rosto. Basta disto, embora muito mais pudesse ser dito. Aprenda a lição útil que esta parte do assunto ensina. Mas, em segundo lugar, o que significava esse brilho em seu rosto? Esse brilho em seu rosto, o que significava? Em resumo, significava o seguinte: o favor especial de Deus para com Moisés. Deus parecia dizer: Este é o meu homem. Eu o escolhi acima de todos os outros. Entre os que são filhos de mulheres, não há maior do que ele. Coloquei sobre ele uma medida da minha própria glória, e o sinal disso brilha em seu rosto. Certamente, isso também significava um favor especial para Israel. Se eles pudessem ter compreendido, não teriam tido medo. Mas a consciência os tornou covardes. Deus, na verdade, disse a eles pelo brilho do rosto de Moisés: Eu tive favor sobre vocês, pois aceitei o seu intercessor. Meu servo Moisés intercedeu por suas vidas, e como prova de que eu os aceitei e os pouparei, escrevi o seu perdão em sua fronte resplandecente. O favor concedido ao Senhor Jesus é favor concedido a nós. Senhor, quando te ouço dizer: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, alegro-me porque te comprazo em mim em Cristo Jesus. Quando Deus olha para o rosto do seu ungido, ele olha com favor para nós. Esse brilho no rosto de Moisés era também o testemunho de Deus sobre sua missão. Ele o enviara, pois o glorificara. O povo não podia duvidar de sua missão ao contemplar seu rosto resplandecente. Suponho que raios de luz emanavam dele. Michelangelo, em sua famosa estátua de Moisés, o representa com chifres. Essa estranha fantasia se baseia na versão da Vulgata, que interpretou erroneamente o significado de uma palavra hebraica e a traduziu como chifres. Raios de luz pareciam emanar daquele rosto maravilhoso. Uma auréola de glória envolvia aquela expressão solene, e o povo não podia deixar de perceber que aquele era um homem a quem Deus havia olhado. E mais, não era apenas um testemunho de seu ofício, mas também um aumento de seu poder. O povo ficou maravilhado com aquela luz estranha. Mesmo depois disso, ousaram murmurar contra Moisés, pois ousaram murmurar contra o próprio Deus. Mas ainda assim, para um povo com tal temperamento como o deles, a luz sobrenatural deve ter sido uma fonte de admiração e temor. Eles olharam fixamente e contemplaram, e eis que na testa e no rosto havia uma glória e um brilho que não eram da terra. Os olhos brilhavam com o fogo do nascimento celestial, e todo o homem resplandecia com os raios da grande graça de Deus. Isso conferiu autoridade ao profeta. Fez com que tremessem diante dele. Não ousavam contradizer aquele que os contemplava com tal rosto glorioso. Sua fala era como chama de fogo, porque seu rosto estava em chamas. A essência de tudo, creio eu, reside nisto. O rosto de Moisés resplandeceu tipicamente para nos mostrar que há uma grande glória na lei de Deus. Ela possui uma glória própria, proveniente de sua espiritualidade, sua santidade, sua perfeição, sua justiça, sua imutabilidade, seu poder sobre a consciência e assim por diante. Ela tem uma glória eminente porque foi ordenada pelo próprio Deus e, portanto, permanece como a regra sagrada do universo. Mas não é isso que Paulo entende por glória da lei. Ele afirma que a glória daquilo que seria abolido, a glória da lei cerimonial, reside em seu fim. Ora, o fim da lei para a justiça é Cristo. A lei é dada para nos apontar para Cristo, para nos conduzir a Cristo, para ser nosso tutor, para nos guiar a Cristo, para nos convencer de nossa necessidade de Cristo e para nos excluir de toda outra esperança, exceto aquela que começa e termina em Cristo. A glória da lei é Cristo. E assim Moisés veio com uma glória no rosto que os filhos de Israel não conseguiam perceber, nem contemplar com firmeza. Eles olharam e viram a glória e recuaram diante daquela visão terrível, que ofuscava a frágil visão do homem. Assim como hoje os homens veem os ritos exteriores que Deus deu, mas não compreendem seu significado glorioso, assim também era com Israel no deserto. Eles viam sacrifícios, mas não reconheciam o grande sacrifício. Viam o óleo e a água, mas não reconheciam o Espírito Santo. Viam 10.000 sinais preciosos e manifestos do Messias sempre bendito, mas não o perceberam para reconhecê-lo quando viesse. Cada símbolo e cerimônia poderia dizer quem creu em nossa mensagem. E a quem foi revelado o braço do Senhor. A lei é revestida pela glória de Cristo, assim como o rosto de Moisés foi coberto de luz.
Este é o significado mais profundo e íntimo da luz sagrada que brilhava sobre a pele do rosto de Moisés. E agora, em terceiro lugar, essa glória no rosto de Moisés, porque Moisés não sabia disso. Pois lemos que Moisés não sabia que a pele do seu rosto brilhava. Primeiramente, respondo que não é fácil para um homem ver o próprio rosto, a menos que possa pedir emprestado um espelho. Falando em parábolas, o significado que pretendo transmitir é este: não é fácil para um homem formar um juízo preciso sobre o próprio caráter. Há pessoas no mundo que pensam ver seus próprios rostos claramente e que brilham como sóis. No entanto, não brilham de forma alguma, a não ser com descarada impudência e presunção. Em outros casos, homens humildes temem que seus rostos não brilhem. No entanto, são a própria luz. Uma parte significativa do brilho de alguns rostos reside no fato de seus donos serem modestos e humildes. Irmãos, vocês não podem ver seus próprios rostos. E até que possam fazê-lo, não devem imaginar que conhecem seus próprios caracteres. Após reflexão, vocês podem chegar a algo parecido com um juízo, mas não é um juízo no qual possam confiar plenamente. Já que Moisés não tinha um espelho, como poderia saber que a pele de seu rosto brilhava? Nosso próprio juízo sobre nosso caráter geralmente peca pelo excesso de parcialidade em relação a nós mesmos. Nem o mal se cura tão facilmente como alguns supõem, pois o dom de nos vermos como os outros nos veem não é tão corretivo quanto se poderia supor. Alguns persistem em nos ver através das lentes coloridas do preconceito e da má vontade, e essa injustiça tende a criar em nós uma parcialidade ainda maior em relação a nós mesmos. Se outros cometem erros a nosso respeito, mesmo podendo nos ver, provavelmente não cometem erros tão graves quanto nós mesmos, já que não podemos ver nossos próprios rostos. Na verdade, gostamos muito de nós mesmos e temos grande estima por nosso próprio caráter. Portanto, somos juízes injustos em questões difíceis sobre nós mesmos. Nossa tentação é a de uma bajulação excessiva. Sonhamos com força onde só há fraqueza, com sabedoria onde só há tolice. Um homem não precisa ver seu próprio rosto. Se esse rosto for purificado, bastará que Deus o veja e aprove sua beleza. Mas eu lhes direi, além disso, porque Moisés não viu a glória do seu próprio rosto. Foi porque ele viu a glória de Deus. Quando um homem tem uma visão clara da santidade de Deus, toda pretensão de excelência pessoal se desfaz. A partir daquele dia, ele se abomina em pó e cinzas. Eu poderia me considerar puro. Mas como posso, quando descubro que os céus não são puros aos olhos de Deus? Eu poderia me considerar sábio. Mas como posso, quando leio que ele acusou seus anjos de insensatez? Como posso falar de pureza perfeita como algo que possuo, depois de ter visto o Rei, o Senhor dos Exércitos? Uma visão de Deus é o fim da vanglória. Quem olhou para a face do sol fica cego para toda outra luz. Tendo apresentado uma razão suficiente, talvez seja imprudente acrescentar outra. Contudo, pode ser proveitoso lembrar que Moisés não viu o brilho do seu próprio rosto, porque jamais lhe passou pela cabeça desejar que seu rosto brilhasse. Essa é a verdadeira beleza de caráter que surge sem ser buscada. Refiro-me à excelência inconsciente, um caráter que inspira uma admiração que nunca desejou. Não somos nós propensos a desejar brilhar para que os outros nos vejam. Não nos esforçamos para crescer em graça a fim de superar os outros. Ninguém ora por sucesso em seu ministério, com um olhar cúmplice, almejando ser considerado tão útil. Nenhuma irmã busca a salvação de sua classe, para ser estimada na igreja como uma notável ganhadora de almas. Você nunca orou por santidade, desejando realmente ser considerado santo. Você nunca orou em público com grande fervor, com um desejo quase reprimido de ser considerado um homem especial de Deus. Não teria sido extremamente gratificante para você ouvir as pessoas dizerem: que oração magnífica. Você não se esforçou para ser humilde, para que pudesse se alegrar em sua humildade. Receio que sim. Estamos sempre orando: Senhor, faça meu rosto brilhar. Mas Moisés nunca teve tal desejo. E portanto, quando seu rosto brilhou, ele não o soube. Ele não havia planejado tal honra. Não armemos ciladas para nossa reputação pessoal, nem sequer cogitemos essa possibilidade. Outro motivo pelo qual ele não havia pensado nisso era que estava tão envolvido em fazer o bem aos outros. Ele se entregou por aqueles israelitas obstinados. Ele realmente viveu por eles e se ofereceu diante de Deus para morrer por eles. Ele carregou todo o povo em seu colo como uma ama carrega seu filho. Ele alimentou o seu rebanho como um pastor. E como bom pastor, teria dado a própria vida pelas ovelhas. Ou o sacrifício de Moisés.
Ele nunca pensou em si mesmo, pois estava pensando neles. O que ele teria dado se eles fossem capazes de tal proximidade com Deus como ele próprio desfrutava? Ou se pudéssemos estar tão absortos em fazer o bem, a ponto de não termos um pensamento ou preocupação com nossa própria reputação. Então, um homem pode fazer o bem esquecendo-se de si mesmo e se surpreender ao se tornar famoso. Mais uma vez, Moisés não poderia ter imaginado seu próprio rosto brilhando, pois não havia nenhum exemplo disso que lhe sugerisse tal ideia. De todos ao seu redor, o rosto de ninguém mais brilhava. Quando se convive com homens cujos rostos brilham, a gente começa a se questionar sobre si mesmo, pois naturalmente deseja que o rosto deles brilhe como o deles. O rosto de Arão não brilhava. Ai, pobre Arão! O rosto de ninguém brilhava em todo aquele acampamento, e por isso não havia nada que levasse Moisés a buscar tal luminosidade em sua própria testa. O Sr. Bunyan, em sua bela pintura de Cristiana, Misericórdia e as crianças saindo do banho, representa o oposto, pois diz: quando as mulheres estavam assim adornadas, pareciam ser um terror umas para as outras, pois não conseguiam ver em si mesmas a glória que viam umas nas outras. Então começaram a se considerar superiores umas às outras. Você é mais bela do que eu, disse uma. E você é mais formosa do que eu, disse outra. As crianças também ficaram maravilhadas ao verem a que moda estavam vestidas. É uma grande alegria ver e admirar as virtudes cristãs de nossos irmãos em Cristo. Todo cristão se alegra ao ver seus amigos formosos em todas as graças do Espírito Santo. Moisés tinha pouco para lhe dar satisfação nesse sentido, especialmente quando desceu do monte e encontrou Arão cedendo fracamente ao pecado do povo. Mesmo os anciãos mais nobres eram muito inferiores a Moisés, e, portanto, o ambiente ao seu redor não sugeria que ele próprio pudesse brilhar. É bom quando os homens não são tímidos. Meus amados irmãos, o melhor é que nossos rostos brilhem para os outros e não para nós mesmos. Se vocês pudessem reconhecer suas próprias virtudes, não as reconheçam, pois há um gosto amargo na autoconsciência. Vir à frente e dizer, sou perfeitamente santo é infantil. É como uma criança que grita, vejam meu vestido novo, olhem meu lindo vestido novo. Tremo ao ouvir alguém dizer, já superei completamente o conflito mencionado em Romanos 7. Eu tenho isso e aquilo. Lembro-me de Jeú quando disse, venham comigo e vejam meu zelo pelo Senhor. E, no entanto, Jeú não era reto de coração diante do Senhor. Não há muito o que ver quando se deseja que os outros vejam. Que Deus nos livre de nos preocuparmos demais com o brilho de nossos próprios rostos. Que a luz de sua face preencha todo o nosso ser, enquanto nos prostramos a seus pés, dominados por um temor reverente. Devo abordar outro ponto interessante. Por que Moisés usava um véu? Tendo esse brilho no rosto, por que ele o escondia? Respondo que, em parte, a mansidão natural do homem o levou a agir assim. Ele foi forçado a assumir a posição de líder. Nunca desejou ser proeminente, mas o Senhor o pressionou muito no deserto e o impulsionou a ser como rei em Jesurun. Ele não tinha ambições. Embora feito para ser como Deus para o faraó, jamais se exaltou na corte egípcia. Entre os israelitas, não monopolizou o poder. Mas gentilmente cedeu aos anciãos escolhidos uma parte de sua dignidade magistral. Moisés era um homem muito manso. E, portanto, esconder o brilho de seu rosto era um prazer, e não uma provação para ele. Como muitas mulheres belas, ele se esquivava do olhar público. Faremos bem em possuir a graça da humildade. Ele cobriu o rosto com um véu de terna condescendência para com o povo. Quando fugiram dele, chamou-os para saber por que estavam com medo. Meu senhor, tememos esse esplendor em sua fronte. Então, deixe-me cobri-lo, disse ele. Não quero aterrorizar, mas conquistar. Era culpa deles não suportarem o brilho, culpa deles, repito, culpa deles, e ainda assim ele não os repreende, nem se impõe em seus direitos. Ele teve compaixão tanto de sua tolice quanto de sua fraqueza. Pode acontecer que um homem benevolente seja tão evidentemente correto que, quando outros se ofendem com ele, a ofensa seja de grande culpa. E ainda assim, ele fará bem em ceder em tudo o que não envolva princípios. Há um véu modesto sobre as excelências que mostram o irmão ser ainda mais excelente do que as suas próprias excelências que o provaram. Não apague a luz de seu princípio mais severo, mas cubra-a com amor abundante. Ele sempre se humilha, este Moisés. A glória que Deus lhe concedeu, ele não despreza nem procura diminuir. Mas na medida em que isso lhe traria honra perante os homens, ele a esconde. Para se aproximar do povo que ama, contenta-se em ocultar a sua glória. Busquemos também abençoar o povo e manter contato com ele. Mas, amados, a razão principal reside em outro lugar.
Porque Moisés cobriu o rosto com um véu. A resposta a esta era um símbolo judicial representando a sentença de Deus sobre o povo. O Senhor, por meio desse sinal, disse, por assim dizer: vocês são tão rebeldes, tão apegados à idolatria, tão relutantes em enxergar, que daqui em diante não verão o esplendor da minha glória na dispensação da lei em que vivem. Moisés cobrirá o rosto porque o véu está sobre os seus corações. É terrível quando Deus entrega os homens à cegueira judicial, quando permite que o véu que eles mesmos teceram permaneça sobre suas mentes para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Como lhes disse na leitura, o véu estava literalmente sobre o rosto de Moisés, mas espiritualmente estava sobre seus corações. Daí em diante, eles não veriam porque não quiseram ver. Aquele que fecha os olhos voluntariamente descobrirá que Deus lhe tira a visão. Se te recusares a entender, a justiça te fará tolo. A sombra da destruição é a insensibilidade. Os olhos são vendados antes que a saraivada fatal seja disparada. A advertência prática que eu gostaria de aplicar seriamente é a seguinte: vocês não acham que temos muitas pessoas ao nosso redor, não podemos nós mesmos pertencer a esse grupo, cujos corações insensatos estão cegos, de modo que a luz da glória de Deus na face de Cristo lhes permanece velada. Não sofrem muitos com corações velados. Em seu círculo há um homem de Deus raro, vocês têm conhecimento de sua fé. Ele anda com Deus. Outros já lhes contaram as belezas que veem em seu caráter. Vocês não conseguem ver nada de especial nele. Pelo contrário, vocês o desprezam e evitam sua companhia. Ele usa um véu para vocês. Aqui está a Bíblia, o livro doçura requintada. Sua querida mãe a chama de mais preciosa do que qualquer outra coisa. Querida alma, como o rosto dela se ilumina quando ela lhe conta como foi sustentada por ela no dia da angústia. Vocês a leem de vez em quando, mas não veem nada de extraordinário nela, certamente nada que os encante. O livro está velado para vocês. Aqui está o glorioso Evangelho do Deus bendito. Vocês já nos ouviram dizer que evangelho maravilhoso ele é. Temos nos alegrado muito ao descrevê-lo. Vocês não sentem nenhum entusiasmo. O evangelho está velado para vocês. Vocês guardaram um sermão sobre alguma grande doutrina. Os crentes estão prontos para saltar de alegria. Mas vocês estão completamente indiferentes. A verdade está velada para vocês. Este é um triste presságio de uma condição perdida. O véu está sobre o seu coração e sua alma está em trevas que podem ser sentidas. Não estou falando a verdade sobre muitos de vocês. Ó meus amigos, quando vocês ouvem falar de Cristo e não o admiram, concluam que devem estar cegos. Quando ouvem o glorioso Evangelho do Deus bendito e ele não os encanta, concluam que o véu está sobre seus corações. Ou que vocês se voltem para o Senhor. Pois quando vocês se voltarem para Deus, o véu será removido. Ou que Deus, o Espírito Santo, venha e os converta com o seu poder onipotente. Que ele os constranja a buscar o Senhor hoje. Então o véu será removido e vocês verão a beleza do Senhor Jesus em sua salvação. Aqui está uma pequena oração para você. Use-a frequentemente. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. As maravilhas estão na lei. Que você possa vê-las. O Espírito Santo precisa remover o véu e as escamas dos seus olhos, e então você verá, mas não antes disso. Foi por isso que Moisés usou o véu, como testemunho de que Deus os entregou à cegueira judicial, porque se recusaram a conhecer a sua vontade. Ó Senhor, não faças assim com este povo. Encerro com esta pergunta: que outras lições podemos aprender com o rosto de Moisés? Primeiro, aprendamos sobre a glória suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Bem, esta foi, por assim dizer, em menor grau, a transfiguração de Moisés. E tudo o que aconteceu foi que seu rosto brilhou. Mas quando Cristo veio, ele foi transfigurado em toda a sua pessoa. Não apenas seu rosto brilhou, mas toda a sua pessoa e suas vestes também. Moisés podia cobrir o rosto com um véu, mas o brilho de nosso Senhor não podia ser velado, pois irradiava através de suas vestes, que se tornaram brancas e reluzentes. O véu de Moisés era, por assim dizer, uma vestimenta para o seu rosto e era capaz de reter a glória. Mas nosso Senhor usava sua veste habitual, sem costura, tecida de cima a baixo, e a luz brilhava através de suas vestes, de modo que ele e suas roupas brilhavam intensamente. Nada poderia ocultar a glória de nosso Senhor, que era tão grande que, enquanto Israel a contemplava tremendo, os discípulos foram tomados por um sono profundo. Um comentarista instrutivo usa uma palavra para se referir à transfiguração de Cristo que expressa uma ideia poderosa. Ele a descreve como incandescência. Ele era todo brilho e luz.
superando o mero brilho da pele, assim como o sol supera em muito qualquer forma de seu reflexo. A glória de Cristo é incomparável, a glória que excede todo o entendimento. Ou se eu soubesse como descrevê-la. Mas me sinto como Paulo quando disse: eu não conseguia ver por causa da glória daquela luz. Ela me domina. O Cordeiro é a própria luz do céu. O que mais posso dizer? João, na rocha de Patmos, viu Nosso Senhor em visão e disse que seu rosto era como o sol quando resplandece em sua força. E quando o vi, caí a seus pés como morto. Moisés tinha uma luz no rosto que podia ser coberta. Mas Jesus era e é toda luz e nele não há trevas nenhuma. Essa era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Outra lição é justamente esta. Vejam as possibilidades de glória que aguardam a natureza humana. Se o rosto de Moisés pôde brilhar aqui, posso compreender como, no estado vindouro, quando ressuscitarmos dos mortos, nossos corpos poderão ser pura luz e brilho, e nós mesmos como chamas de fogo. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. A menos que nosso amado venha em breve, nossos corpos serão semeados em desonra. E agora vejo como eles podem ser ressuscitados em glória. Então nos revestiremos da glória celestial. Estaremos entre os que brilham, e nós mesmos resplandeceremos como o sol no reino de nosso Pai. Se o rosto enrugado do patriarca Moisés, bronzeado e curtido por 40 anos no deserto da Arábia, e marcado pelo longo jejum no topo da montanha, se o pergaminho seco de seu rosto pôde brilhar tão maravilhosamente, porque nossos corpos não seriam dotados de glória, quando Deus os ressuscitar da sepultura. Assim como um bulbo de açafrão emerge da terra onde foi enterrado e ergue, com ousadia, uma taça dourada que o sol enche de glória desde os céus, por que não florescer também nós em perfeição? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, assim como não se manifestou o que Moisés haveria de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, cuja manifestação é mais gloriosa do que a de Moisés, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Por fim, aqui está mais uma lição. Que honra Deus pode conceder a cada um de nós se realmente o honrarmos. Meus irmãos e irmãs, se vocês forem consagrados a Deus como Moisés foi, ele poderá lhes dar uma influência inconsciente que outros serão compelidos a reconhecer. Sobre suas frontes repousará a luz celestial da graça. De seus olhos brilhará a lâmpada da verdade. Andem na luz como Deus está na luz e tenham comunhão com Ele. E então vocês também brilharão como portadores da luz de Deus, e toda a sua vida será como a estrela que guiou os magos até Cristo. Influenciando homens para Deus, os misericordiosos o seguirão, e os ímpios serão temidos por vocês, assim como Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo. O Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós de acordo com nossa capacidade de suportar a língua de fogo. Diga-nos, ó Salvador, nesta manhã: ide, meus amigos, e sede luzes brilhantes e ardentes para o meu louvor. Amém.